Esse é Telapia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. Estela! Estela! E eu sou Joana Pelerano. Ipicaiei, filho da... Estamos entrando em clima de contagem regressiva do ano, mas vamos começar sim a nossa sexta temporada. Uhul! Não é porque o ano tá acabando que não podemos já trazer aquela sensação de recomeço, né, minha gente? Por isso a gente se prometeu começar a sexta temporada ainda esse ano, e até às 11h59 de 31 de dezembro ainda é tempo de cumprir aquela meta de ano novo. Então, como a gente está aqui cumprindo as metas das vozes das nossas cabeças de não deixar vocês sem episódios novos, o de hoje vem trazendo a solução para quem não conseguiu ainda acessar aquele sentimento de cumprir as resoluções do início desse ano. Então, é aquela época do ano, né? Que a gente sente aquela pressão de finalizar as pendências do ano, de fazer aquela revisão geral para saber se a gente conseguiu realizar o que se propôs. Na maioria das vezes, a gente fica com o incômodo de não ter conseguido fazer várias das coisas que a gente quis. Como o objetivo do Terapia é trazer soluções para os seus problemas, aqui está a nossa proposta para você finalizar o ano terminando projetos muito, muito, muito importantes. Finalmente assistir séries e sagas cinematográficas que todo mundo deve assistir. Além de ser uma ótima forma de dissociar dos problemas da vida real, você ainda por cima dá aquela esvaziada na sua lista de pendências audiovisuais e pode começar o ano novo tirando onda de ter um currículo impecável. Vamos então trazer dicas para você maratonar, contando o tempo exato que leva para você completar séries e sagas cinematográficas. Essa é uma coleção daqueles conteúdos. Como assim você nunca assistiu isso ainda? Que absurdo! E não, gente, infelizmente não vai dar tempo de assistir Doctor Who, que pede mais de 20 dias de dedicação, ou Law and Order, Tantã! que precisa de 15 dias, ou Grey's Anatomy. E falando nisso, esse podcast está a 14 episódios, sem citar Grey's Anatomy, e esse é o nosso recorde absoluto, duvido que vamos quebrar. Só não é maior que o tempo necessário para se atualizar em todas as maneiras que Shonda Rhimes nos traumatizou. São necessários exatamente 14 dias inteiros. Que isso? Mas você não precisa acabar mais um ano sem a satisfação pessoal de ter assistido Breaking Bad, por exemplo, que dá para matar em 2 dias. Ou Game of Thrones, que dura 3 dias. Ou Senhor dos Anéis, que você termina a trilogia em 9 horas e meia. E se tiver com um tempinho extra, só mais 16 horas da série Anéis de Poder. Então vamos lá, Mel, bora organizar essa bagunça. Eu pensei em garantir todas as frentes, sugerindo um pouco de droga e um pouco de salada, pra gente rir, chorar, se apavorar e cantar junto também, porque fim de ano já é difícil o suficiente, a gente merece desestressar. Vamos lá, então vamos começar com uma série de comédia. Tô trazendo aqui um grande, grande clássico dos anos 90 chamado The Nanny, que você vai levar exatamente 2 dias, 7 horas e 35 minutos para assistir todo. É uma comédia familiar de 1993 com 6 temporadas. E nos trouxe a joia, que é a atriz e produtora da série, Fran Drescher, como a inesquecível Fran Fine. Benene, friend, friend! Mr. Sheffield! Pra quem quer a sinopse dessa série, basta assistir a abertura. Tá tudo lá, minha gente. Uma coisa maravilhosa dos anos 90 eram as aberturas da série, porque elas já contavam a história pra você. Se você pegasse ela no primeiro episódio ou no 10º episódio da quinta temporada, só assistindo a entrada da série, você já entendia qual é a história e pronto. Muita eficiência. Muita eficiência. Então, ela era uma moça de Nova York, no Queens, que apareceu aí na casa de um produtor da Broadway, que é britânico, o Mr. Maxwell Sheffield, para poder vender aí cosméticos, né? Vamos lembrar aí de uma Mary Kay, de uma Avon, alguma coisa assim. Só que quando ela aparece lá, ele tá precisando de uma babá para os seus 3 filhos.
Ele é viúvo, ou seja, a gente já sabe desde o começo que Fran Fine e Mr. Sheffield foram feitos um para o outro. Mas a série vai levar muito, muito tempo para isso acontecer. E daí que vem grande parte da comédia. Além disso, outra grande parte da comédia vem do mordomo, o Niles, que traz aquele humor super irônico britânico, e também a sócia do Mr. Sheffield nas produções da Broadway, que é a Cissy Babcock. Por que eu tô sugerindo essa série? Porque, além dela ter envelhecido super bem, exceto uma piada ou outra aí com gordofobia, que a gente podia ter passado sem, o humor é super atemporal, os personagens principais são todos super engraçados e interessantes. E só assistir para poder se deliciar com a genialidade fashionista dos lookinhos da Fran já vale muito, muito a pena. É um momento aí de relaxamento super bem-vindo para momentos que a gente precisa tirar essa mente do estresse e usar a nostalgia aí dos anos 90 para a gente se conectar com tempos pré-internet muito mais simples. Acho importantíssimo você sair de 2025 com essa série dado check, gente. É muito boa, vale muito a pena. Eu também reassisti recentemente e assino embaixo. Acho que ela envelheceu com bastante dignidade. E aí, falou em nostalgia, eu não posso deixar de trazer um terror básico. E por básico, eu quero dizer, tem que dar o check, não dá para entrar mais um ano sem essa experiência, gente. Tô falando dele, o slasher dos sonhos, engraçadinho e aterrorizante, complicado e perfeitinho, Fred Krueger e sua saga A Hora do Pesadelo. Com apenas 1 hora e meia, você se familiariza com Fred no primeiro Nightmare on Elm Street, de 1984, que conta a história de um grupo de adolescentes que passa a ter pesadelos terríveis com um homem com a cara derretida e uma garra afiada, e descobre que o que acontece no sonho vale também na vida real. Então é de bom tom escapar vivo do que rola por lá. O filme estabelece as regras da saga, a história de Fred e nos apresenta Nancy, uma Final Girl, que é a mocinha sobrevivente, antagonista do assassino, das mais icônicas. É um clássico mesmo, imperdível. E aí, já que você começou, eu acho válido separar apenas mais umas 12 horas e completar o bingo com os 6 filmes originais e 2 extras. Depois do filme de estreia, vem A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, de 1985, que é uma bomba. Então, assim, pode se preparar para superar. E aí vem o 3, Guerreiro dos Sonhos, de 87, bem bom, que tem a Nancy de volta e simplesmente Patrícia Arquette e Lawrence Fishburne no elenco. O 4, O Mestre dos Sonhos, é de 88 e parece um filme da Sessão da Tarde, com uma turminha do barulho se metendo em altas confusões. O 5 é de 89, chama O Maior Horror de Fred e tem a melhor premissa. Spoiler: você sabia que fetos dormem até 20 horas por dia? Imagina o tanto de pesadelo, então, que um feto pode ter. Ai, não! Pois é. O sexto filme é de 91, Pesadelo Final, A Morte de Fred, no qual, spoiler dado pelo próprio título, Fred é derrotado em meio às melhores mortes da saga, numa história que envolve trauma real e cenas em 3D. Aí temos os extras. O Novo Pesadelo, de 94, um filme cheio de nostalgia e metalinguagem, com um outro ator substituindo o Robert Englund, ou seja, um Fred pior. Mas ainda assim vale, diferentemente do remake de 2010, que eu nem contabilizei, apenas pulem. Para terminar a maratona com um tom interessante, está na conta Fred versus Jason, de 2003. Aquele crossover de respeito entre o assassino de adolescentes com insônia e o assassino de adolescentes que só querem curtir uma pegação no acampamento de verão. É aquele aceno final a um ícone que nunca morre e no qual você acabou de se especializar e vai poder se gabar para todos os seus amigos. Ou só para mim, eu vou te respeitar demais, tá? Prometo. E se é de clássico que a gente está falando, eu quero incluir aí uma das sagas de ficção científica mais importantes de todas as eras, que é Matrix. Você vai levar 6 horas e 43 minutos, vai? Nem é tanto tempo assim. É um clássico que tornou conhecido nomes como as irmãs Wachowski, o Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss. Os filmes, eles são referências culturais tão importantes até hoje que são citados como grandes inovações nos efeitos especiais, como histórias que trazem temas filosóficos existenciais que nos levam a muito além das cenas de ação, que são incríveis, e como críticas sociais relevantes.
até a ponto de tratar temas como identidade trans, questões femininas e, infelizmente, ter sido aí apropriadas pelos Red Pills. Bom, a gente vai ter o primeiro original, que é The Matrix, de 1999, o segundo, The Matrix Reloaded, que é de 2003, The Matrix Revolution, de 2003, e The Matrix Resurrections, de 2021. Você vai enjoar da história no meio da saga? Vai. Eu mal me recordo do terceiro filme. Tem gente que ficou decepcionada com o quarto filme? Teve. Mas eu, sinceramente, gostei e achei uma boa revitalização da saga. E já fiquei sabendo que começou a produção do novo filme da saga, mais um motivo para poder você assistir tudo e ficar já preparado para esse novo filme. Essas sagas e reboots podem ficar cansativos mesmo, mas eu quero indicar uma que é o total oposto. Pegue um dos personagens mais batidos do mundo, acrescente atores excelentes, um roteiro maravilhoso e você tem Sherlock, série de 2010 com 4 temporadas tão curtas que apenas 18 horas da sua vida já cobrem. Imagina acordar amanhã, ou no máximo depois de amanhã, e ter testemunhado Benedict Cumberbatch como um Sherlock Holmes moderno, cujo parceiro elementar, Dr. John Watson, é Martin Freeman. Esses dois são perfeitos juntos nessa série de mistério e investigação tão redonda que meu cérebro até hoje se alegra só de lembrar do quanto foi desafiado e afagado e traumatizado com a ideia de que o Sherlock vai achar que eu sou alcoólatra só porque eu não acerto o carregador na entrada do celular de primeira. Quero fazer uma menção honrosa ao momento da série em que conheci Andrew Scott e ao outro momento em que ele virou um dos meus atores preferidos. Para não dar spoiler, eu vou só dizer que a Billie Eilish concorda. Ok, você falou em Andrew Scott, você me deu a deixa perfeita, Joana, para poder falar simplesmente da melhor série de todos os tempos. Fleabag, que você consegue terminar em 5 horas muito, muito, muito bem usadas. É uma série que teve a primeira temporada em 2016 e infelizmente tem só 2 temporadas, mas é tão, tão bem amarrado que realmente a gente sabe que não precisa de mais. Até parece que essa série é muito rapidinha demais pra gente estar nessa lista, mas eu duvido muito que você consiga assistir tudo num dia, porque é cada crise existencial, é cada situação absurda, é cada queixo caído em cada episódio que não dá pra gente dar conta. Fleabag é como fica denominada aí a personagem principal, que a gente nunca descobre o nome. É uma produção britânica, aí como Sherlock, e é escrita pela incrível, maravilhosa, apoteótica Phoebe Waller-Bridge, que também é a personagem principal, uma jovem vivendo em Londres, e ela tem uma irmã, a Claire. Dona de um dos melhores cortes de cabelo franceses da história da televisão. Sim, e cadê o Andrew Scott? Ele aparece na segunda temporada como o Hot Priest, que é um dos personagens mais apaixonantes e que definitivamente vai quebrar o seu coração. E isso não é um spoiler. Uma das coisas que mais chama a atenção dessa série é que constantemente, isso faz parte da linguagem da série, a personagem Fleabag, ela quebra a tal da quarta parede, ou seja, ela fala olhando para a câmera, como se estivesse falando com o público. Fleabag traz pra gente uma das cenas mais surpreendentes da TV mundial. Tem que assistir aí tudo para você saber qual é. Fleabag também é mais uma que não dá para virar o ano sem ter assistido, gente. Façam esse favor à sua versão de 2026. E também não saiam de 2025 sem ter assistido a série mais legal do ano. Ah, você pensou, com certeza é Pluribus, ou The Pitt, ou Adolescência. E você errou, ouvinte. Claro que essas séries são maravilhosas e super cabem numa maratona de fim de ano. São 8 horas de Pluribus da primeira temporada, 12 horas e 45 do primeiro plantão de The Pitt, e Adolescência tem só 4 horas, e tem a discussão mais relevante desses nossos tempos nebulosos. Mas eu tô falando da série autobiográfica Puro Suco de Brasil, Pablo e Luizão. Pouco mais de 7 horas te separam da história da família do humorista Paulo Vieira. Essa série conta com humor as aventuras de seu pai, Luizão, e do melhor amigo dele, o Pablo, e dos impactos que eles causam na vida da família, que morava em Tocantins. Além de ser super divertida e muito acertada nas referências à cultura brasileira, a série ainda termina cada episódio com depoimentos do Pablo e do Luizão da vida real,
reforçando tanto que o que parece exagero do enredo é totalmente possível num país como o nosso. Gente, Pablo e Luizão tinha que estar assim divulgado para o mundo inteiro assistir, para realmente conhecer o que é o Brasil. É muito bom, vale muito a pena para desopilar, assim. E por falar em desopilar, eu acho que a gente merece cantar em voz alta junto com algumas produções imperdíveis. Ah, então vamos falar de filmes com músicas, né? Vamos falar de uma saga que está super em alta aí desde o ano passado e continua esse ano, que são todas as produções dentro do universo de O Mágico de Oz. E você vai levar 8 horas e 55 minutos para poder assistir todas essas produções. Vamos começar com a primeira e a mais clássica, que é o filme O Mágico de Oz, de 1939. Para a maioria de nós, essa continua sendo a adaptação definitiva dessa história, e em muitos aspectos realmente é, porque primeiro foi a grande inovação de trazer o Technicolor, né? Finalmente trazer as cores para o cinema, e a forma como esse filme escolheu fazer essa transição do cinema preto e branco para o cinema colorido é um ícone para sempre. E sem efeitos especiais digitais, minha gente. A outra adaptação chama The Wiz, que é de 1978. Essa é uma adaptação de um musical da Broadway que reimagina esse clássico, O Mágico de Oz, para a cultura afro-americana. Então vai trazer aí uma personagem de 24 anos, que é uma professora do Harlem, e essa pessoa é magicamente transportada aí para a Terra de Oz, que é uma fantasia urbana. Então é uma versão aí mais moderna e vai trazer também grandes astros como a Diana Ross e o Michael Jackson. Outra adaptação dessa história, a gente já falou lá na temporada 2, no episódio 12, que é Os Trapalhões e o Mágico de Oz, de 1984. Outra que a gente falou em outro episódio, na temporada 4, episódio 5, foi a primeira parte de Wicked, de 2024. E óbvio, para terminar essa lista, a gente vai falar de Wicked for Good, que é uma produção que acabou de estrear agora no final de 2025. Ainda está nos cinemas no momento que esse episódio vai ao ar, então ainda dá para aproveitar na grande tela. E é a continuação e finalização da adaptação do musical da Broadway para o cinema. E mais uma vez traz o talentosíssimo elenco, os efeitos especiais prioritariamente analógicos, então honra também bastante do filme original nesse sentido, e é um refresco aí em tempos de invasão das IAs nas produções audiovisuais. Essa é uma empreitada invejável no nível de desafiar a gravidade. Entendeu? Entendeu? Oh, 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 oh. E eu vou emendar nos musicais com algo que eu considero essencial a toda e qualquer pessoa que se diz cinéfila, que é a trilogia Pitch Perfect. Eu falei mesmo, é a trilogia Pitch Perfect. Eu avisei, né, que era um pouco de droga e um pouco de salada, vamos combinar. Essas três comédias musicais de 2012, 2015 e 2017 são bem diferentes da pegada musical da saga Oz, porque as músicas não contam parte da história. Elas entram em cena porque os filmes retratam um grupo feminino de a capella, que é aquela música que é toda feita na voz, sem instrumentos. E essa galera se mete em altos rolos, geralmente envolvendo um concurso com outros grupos igualmente bizarros, porém afinadíssimos. Para ver atrizes maravilhosas como a Anna Kendrick, Rebel Wilson, Anna Camp, Hailey Steinfeld soltando a voz e se divertindo pra caramba, dedique 5 horas e meia para essa escolha perfeita, que não foi o nome em português escolhido para a saga à toa. E é isso, gente. E aí, Mel, você acha que valeu? Com certeza sim. Então é Natal, mas graças a esse episódio você vai poder dizer que fez coisas pra caramba nesse ano. Chupa, Simone! E esse foi mais um episódio de Terapia. As sugestões desse episódio foram as séries The Nanny, Sherlock, Fleabag, Pablo e Luizão, os filmes A Hora do Pesadelo, de 1 a 6, O Novo Pesadelo, Fred vs Jason, a quadrilogia Matrix, O Mágico de Oz, The Wiz, Os Trapalhões e o Mágico de Oz, Wicked e Wicked for Good. Com menção honrosa para a trilogia Senhor dos Anéis e para séries Anéis de Poder, Doctor Who, Law and Order,
Grey's Anatomy, Breaking Bad, Game of Thrones, Pluribus, The Pitt e Adolescência. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de terapia no Instagram, que a gente responde num próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!